tranquilamente medir o flap. Eu acho que eu vou começar a aula aqui, né, moçada? Espera aí, então vamos lá. Boa noite, Então, Ramon. Boa noite, Bernardo. Você tá Tudo bem, bom? cara? Prazer estar aqui na reunião. Prazer Bem-vindo ter sempre. o time aí. Então, meus caros, boa noite. Dando, então, continuidade às nossas reuniões, hoje a gente tem a satisfação e o prazer de ver aqui com a presença do doutor Ramon Coral Ganem. Ele vai falar para a gente sobre ablação topoguiada por aberração total com MS-39. Doutor Ramon é médico lá do Sadala Ganem de Joinville. Ele fez residência e doutorado na USP e fez um fellowship na Harvard. E conhece tudo de cirurgia refrativa, ele conhece tudo de córnea. Sem contar que ele tem uma família de oftalmologistas, filho do doutor, que é muito amigo da gente. Ramon, tudo que você quiser falar sobre o MS-39. Para aqueles que não sabem, o MS-39 é um aparelho novo da Schwind, que é um tomógrafo da Schwind, que é baseado em OCT. E ele foi um dos primeiros a receber esse aparelho, e ele tem uma experiência muito grande com isso, e ele vai transmitir para a gente a experiência dele e os casos deles. Tá bom? Boa noite a todos e boa aula. Ramon, a palavra é sua. Obrigado, Marivaldo. Obrigado, Portelinha, Bernardo, pelo convite. Aí é uma honra estar com vocês. Vocês têm um principal centro aí os principais do Brasil, né, de cirurgia laser. Então, vocês têm uma longa experiência, já aprendi muito com vocês, então é um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Primeira coisa, queria dizer que eu não tenho conflito de interesse relacionado a essa apresentação, tá? A gente, obviamente, que nós gostamos do aparelho, falamos muito bem dele, né? Só por termos o aparelho, talvez seja já um certo conflito, mas eu não recebo nada da companhia, e nem da Schwind, nem da CSO, para estar aqui falando isso para vocês, tá? Então, nós vamos falar da ablação topoguiada por aberração corneana total, né? Então, agora é a primeira possibilidade que a gente tem de fazer um tratamento guiado pela aberração total da córnea, agora com o MS-39 e o laser Amaris da Schwind, tá? Novamente, repetindo, não tenho conflito de interesse relacionado a essa apresentação. E entre as formas de personalização que vocês conhecem, né, nós temos a personalização pela ceratometria, tratamento esférico, nós temos a personalização baseada em frente de onda ocular, né, também às vezes referida à frente de onda total do sistema ocular óptico, e a ablação topoguiada ou baseada na topografia. E até então, até o lançamento do MS-39, a conexão com o laser da Schwind, que foi recente. O MS-39 é um aparelho que já tem alguns anos, né? Em 2018, eu estava na Itália quando foi lançado, num congresso lá do San Nicola, foi lançado o aparelho, achei fantástico, mas o link, a conexão com o laser Amaris foi do ano passado, também recente, né? Onde ele está guiando os tratamentos agora para a Schwind. Então, classicamente, o tratamento é baseado em córnea anterior, né? Às vezes usando topógrafos ou tomógrafos, mas hoje a gente tem a aberração total da córnea, né? A subtração da aberração anterior, posterior menos a posterior, anterior menos a posterior. E com o laser Schwind Amaris, você tem 3 possibilidades de captura da imagem do paciente. Uma delas é o wavefront piramidal, da CSO também, onde você pode também utilizar o plácido para fazer uma berrometria corneana, mas você pode fazer a berrometria total. O Sirius, onde você tem aqui um Scheinflug, também com plácido, né? Então você pode avaliar aqui, nesse caso, um mapa de elevação, como um Pentacam ou um Galilei, e, mais recentemente, o MS-39. Marivaldo, se você quiser comentar ou fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Quem quiser interromper, eu não acho que é grande problema aí, a gente pode conversar durante a apresentação, tá? E o MS-39, então, ele vai permitir
uma análise por OCT, né? Tanto da elevação anterior, posterior, e mapa epitelial, mapa estromal, com bastante confiabilidade e reprodutibilidade, tá? Em relação a esses exames, eles são utilizados pelo mapa de curvatura ou elevação para cálculo das aberrações. Essas aberrações são demonstradas pelos polinômios de Zernike dentro do Schwind-Amaris, né? Já dentro do software OrcCam. E aí o software dentro do laser vai ser utilizado para ablação. Claro que várias outras companhias têm as ablações topoguiadas, né? Seja Topolink, Contoura, Cat-Z, que vocês usaram há muitos anos, e o MEL 90 das AIS, entre outras, tá? A nossa experiência foi vasta com o Keratron Scout, né, que é um topógrafo. Minha tese foi feita, publicada no JCRS em 2012, utilizando curvatura anterior da córnea. Mas agora a gente tem o MS. Né? O MS-39, ele é um aparelho que dá uma tomografia, nos permite uma avaliação com 3,6 micra de resolução. Vocês veem que uma imagem de um ceratocone avançado, você vê nitidamente a diferenciação onde é epitélio, onde é cicatriz, como que está a face posterior dessa córnea, a periferia da córnea. Você pode avaliar, por exemplo, aqui, vejam, isso é um flap de 80 micra, um flap realmente sub-Baumann, né? Mas em nenhum paciente, como eu comentei para vocês, a gente viu invasão da membrana de Baumann. Sempre a gente consegue, obviamente, dar o zoom nessa imagem aqui e medir o flap com precisão. Também é interessante para a gente ver, por exemplo, cristalinos subluxados, né? Ele pega bem até a face posterior do cristalino quando há dilatação da pupila, e esse, por exemplo, é um caso de uma catarata polar posterior que não invade a cápsula posterior. E aqui, só curiosidade, uma lente Artiflex, tá? Então a gente consegue ver muito bem as lentes de câmara anterior, seja ICL, Artiflex, com essa tecnologia. Lembrando que ela vai fundir as tecnologias de plácido com OCT de segmento anterior. O plácido é um plácido bastante fidedigno, bastante confiável, né? São 31 mil pontos na face anterior, 25 mil pontos na superfície posterior da córnea, uma análise de cobertura bastante ampla, e a secção tomográfica, ela pega a córnea toda, né? Vai de limbo a limbo, tranquilamente, é de 16/8, né? Pega 16 milímetros e tem uma profundidade muito boa, vai até o cristalino, né? A resolução axial de 3,6 micra e a transversal de 35 micra. Nós temos várias formas para expor esses mapas, e a curvatura axial da córnea, como vocês estão vendo aqui, é um caso de ceratocone. Eu vou mostrar alguns exames para vocês. Você pode juntar esses 4 mapas mais a secção de OCT, e vejam que você tem aqui já o mapa epitelial, mostrando o afinamento nessa região, na mesma região onde você tem a elevação anterior e posterior, né? São várias análises, mas a análise ótica é bastante interessante, né? Com point spread function, então, aquilo que vocês já conhecem. Mas falando da aberração, análise aberrométrica, ele também te dá uma análise aberrométrica epitelial, assim como ele te dá uma refração epitelial desses pacientes, né? Lembrando, claro, esse caso é um paciente que tem um afinamento epitelial na região do ceratocone. Mas aqui que vem mais ao caso para a nossa aula de ablação topoguiada, é que o laser ele vai fazer, o OMS-39, vai fazer a subtração da córnea posterior na córnea anterior, e a córnea posterior está sempre reduzindo a aberração anterior. Então, a gente está hipercorrigindo se a gente utilizar, por exemplo, a aberração anterior. Vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando para vocês, por exemplo, esse caso de ceratocone, com o coma clássico aqui de alta ordem, né? Na High Order Aberration, você vê o RMS de 1,33, já na face posterior você tem uma aberração de 0,38, mas se você avaliar a aberração, então, total dessa córnea, você tem uma redução da aberração anterior, né? Claro que você pode fazer isso para o astigmatismo, reduzindo a face posterior, para o coma, e também tem muitas vezes, um componente posterior bem significativo. Então, vejam aqui, só análise de alta ordem, face anterior, face posterior,
né? Vejam, 1,33 micra, né? Obviamente, uma aberração elevada, e a aberração total da córnea 0,97, né? E é essa aberração que é tratada na ablação topoguiada total, beleza? Alguém tem alguma dúvida? A gente segue adiante, tá? E, obviamente, isso é transportado para o laser, né? Ele faz várias outras tipos de análises, também análise dinâmica pupilométrica, cálculo de lente intraocular, né? Basicamente, ele não vai medir o comprimento axial, né? Mas você pode medir o LT, né? O lens thickness, você pode medir com o MS-39, um caso mais duvidoso, análise de lágrima, né? O Butin não invasivo, né? E, por fim, análise de glaucoma, tá? Agora eu vou mostrar alguns casinhos rápidos, bem papum, assim, sobre a análise, o que esse aparelho mudou da nossa análise do pré-operatório, né? Então, a gente está há quase 2 anos, né? Em junho vai fazer agora 2 anos com o aparelho, e estamos fazendo para todos os pacientes no pré-operatório de cirurgia refrativa e córnea, né? Veja esse paciente, sem cirurgias prévias, 24 anos, né? Uma miopia normal. Olha a espessura desse epitélio natural desse paciente. Tá? Não é um caso isolado, talvez 0,5%, né? Ou um pouco menos que isso, a gente vê isso aqui, espessura extremamente grossa do epitélio na área central em córneas normais, né? Uma córnea curva, né? Então, um PRK transepitelial, sem medir a espessura... Ramon, talvez fosse interessante falar aí que é invertido. Quando você tem um mapa epitelial vermelho, as cores são diferentes. Exatamente. Isso ninguém muda. Esse veio o padrão dos estudos do Einstein, já ele inventou essa escala aí e ficou nessa escala, né? Mas realmente é o padrão invertido do que a gente está acostumado na paquimetria estromal, né? Ou paquimetria total da córnea. A média epitelial no centro é 53, 55, depende do estudo, de 50 a 55 micra. Veja, esse paciente tem 76. Então, se você for tratar uma miopia baixa nele com PRK transepitelial, você vai ver que não vai tratar nada do grau desse paciente, tá? Então, para mim, hoje em dia, PRK trans é só medindo a espessura epitelial, tá? Então, cuidado, né? Veja um epitélio normal, ele é mais grosso embaixo, mais fino em cima. Esse aqui não é um estudo de OCT, é um estudo antigo, de 2009, do Dan Einstein, né? Ele foi usando um ultrassom de alta frequência, e nos pacientes com ceratocone, o afinamento no ápice do ceratocone e um espessamento adjacente, tá? Então, levem isso em mente quando vocês estão avaliando um mapa epitelial, né? O mapa epitelial, ele é diferente, padrão normal, do mapa paquimétrico, né? Vamos ver alguns casos aqui. Vejam, uma córnea completamente normal e um mapa epitelial completamente normal. Um pouco mais grosso embaixo, um pouco mais grosso nasal do que temporal. A córnea é perfeita, beleza? Praticamente não tem assimetria. Todos os mapas que eu vou mostrar para vocês, em geral, são com escalas normalizadas, não escalas absolutas, como esse caso aqui que eu mostrei para vocês. Mas vejam um mapa epitelial normal, e esse aparelho ele te mostra uma variação da espessura epitelial em relação à população, o desvio padrão populacional. Vejam aqui, por exemplo, nessa região aqui, o epitélio é 0,06 do desvio padrão da normalidade. Então, está na média, né? Está na média. Aqui, se a gente olhar no centro, um pouquinho abaixo da média. Então, isso é importante para a gente analisar esse epitélio individual de cada paciente em relação ao desvio padrão da normalidade, né? Outro tipo de epitélio que a gente vê com certa frequência são os pacientes com maior astigmatismo. Não é regra, mas muitos apresentam esse padrão em ilha, né, onde ele é mais grosso, o epitélio nessa região central, né? Vejam, um pouco mais grosso que a média populacional. Mas outros casos aqui, ó, autoastigmatismo, mas um padrão populacional de epitélio, né? Mais grosso embaixo, mais grosso nasal do que temporal, tá? Mas o que é mais interessante não é nem para aprender o padrão epitelial, mas para a gente poder diagnosticar o que é um ceratocone e o que é uma simetria normal, uma simetria fisiológica ou devido ao epitélio. Vejam, esse caso aqui, ninguém vai falar que é uma topografia normal, né? Tem uma simetria importante,
né, 44 por 47, praticamente, quase 3 dioptrias, se a gente olhar lá em cima e embaixo, né? Não seria os nossos, né, 3 milímetros para cima e para baixo, que a gente vai ter uma simetria menor, mas uma simetria significativa. Mas isso não é um ceratocone, porque esse padrão epitelial aqui é espesso na região inferior e fino na região superior. É o contrário do que se fosse um ceratocone, tá? O epitélio mais grosso, praticamente 1,5 a 2 desvio padrão acima da média na região inferior. Se a córnea tivesse ectásica nessa região, mais abaulada, prolada, você teria o epitélio mais fino, compensatório. Não dá tempo a gente entrar nesses detalhes, mas vejam esse caso aqui. Uma topografia axial plácido, olho direito, isso aqui é o MS, tá? Mas isso aqui vem de plástico, completamente normal. Não existe nenhuma simetria aqui no olho direito, uma simetria bem leve no olho esquerdo, né? Muito menor do que essa última paciente que eu mostrei, ó, 42 por 43 e pouquinho, né? Uma dioptria e meia, no máximo, não dá nem isso. Mas vejam esse epitélio, um afinamento epitelial focal, com espessamento adjacente. E o outro olho também tem um afinamento, né? Aqui era para o epitélio ser mais grosso, então isso aqui é um ceratocone, numa topografia completamente normal, onde o epitélio está me dando esse sinal de alerta. Para quem acha que é mentira, vamos olhar os mapas de elevação, né? Mapa de elevação tangencial posterior, já mostrando esse abaulamento posterior. Os mapas gaussianos são outra forma de analisar esses mapas de curvatura, mas vejam um mapa de elevação, muito interessante aqui, no olho esquerdo, o olho com um cone mais óbvio, a máquina já está me falando, é um ceratocone, tá? O NPS é uma métrica bem interessante, onde o aparelho ele vai avaliar aonde é a curvatura maior dessa córnea, né? O K anterior, frontal, né, da córnea, parte anterior da córnea, máximo, né? Então, ele marca para mim com esse X aqui, né? Ele está aqui, ó. Essa é a curvatura anterior máxima, o K apical, né? Da parte posterior da córnea, está aqui o K apical. Onde é o epitélio mais fino? Então, a gente tem aqui, ó, epitélio, ponto mais fino do epitélio. Esse outro losango aqui. Então, quando esses pontos, elevação anterior e posterior, quando esses pontos todos estão mais próximos, o NPS, que é a distância entre esses pontos notáveis, notable points, spread, que é o espalhamento desses pontos, é menor. Então, o aparelho já me fala que está alterado o NPS. Né? E claro que a gente tem outras métricas que a gente não vai dar tempo para entrar aqui, mas que... Se você puder falar mais um pouquinho sobre esses pontos notáveis, só para o pessoal saber o que é. Beleza. Depois eu vou abrir o MS39 e mostro para vocês dentro do MS ali. Perfeito. Do MS a gente pode observar, mas quando esses pontos estão todos dentro dessa área vermelha, você tem uma probabilidade de 1% de ser normal, né? Então a chance é 99% de ser alterado. E quando você tem dentro do amarelo, o ponto central desse círculo branco, que é a média desses pontos, aí você tem 5% da população. Então, esse paciente aqui está dentro de 5% da população. Tá? Então, claro, ele é sugestivo de ceratocone, o aparelho identificou outras alterações, por exemplo, o IS desse paciente, da face anterior, é 1,05, é suspeito, sinal amarelo. Mas na face posterior, é muito elevado, 0,47, então alterado. Né? Esse índice aqui, o EI, já é um índice que é o Ectasia Index. Ele avalia por aberrometria, a aberração dessa córnea. E ele também está me falando que tanto na face anterior quanto posterior, essa córnea é alterada. É um ceratocone. Vejam aqui, né, essa complementação é a segunda tela desse mesmo printout, mostra para mim que é um ceratocone, né? O ABC é tudo 0 dele, mas é um duck, pela classificação de Afonso, já me põe na região central do cone, já me dá essas coordenadas, mostrando aqui progressão paquimétrica, né, dos estudos lá de trás do Renato, esse aparelho tem usado essa progressão paquimétrica bem interessante, e assim, hoje a gente vê que ela tá alterada em muitos casos suspeitos só, né, então é bem interessante. Então vejam aqui, o afinamento epitelial é coincidente
com a área mais fina da córnea e que tinha o epitélio, aqui na outra tela a gente vê que tem a elevação anterior e posterior e o epitélio mais fino. Então, está tudo coincidindo, né? Então, o epitélio ficou fino porque essa córnea tem ceratocone, beleza? Vamos ver um outro caso interessante aqui também. Eu mostrei no congresso da USP agora esse caso aqui, e é um caso meio pegadinha, mas não é, na verdade é um alerta para todos. Então, uma tomografia completamente normal, uma topografia normal, mínimo skilled radio access, né? Mínima alteração de miras, assim, mas, poxa, um paciente de 38 anos, grau baixo, né? E o mapa epitelial, esse espessamento inferior, né? E aqui paracentral inferior, o resto é mais fino, né? Então, veja que o espessamento do epitélio pode ocorrer por várias razões, inclusive de forma fisiológica, como eu mostrei para vocês naquele outro paciente que tinha um epitélio bem grosso. E qual é o problema desse paciente aqui? Né? O epitélio é 2,5 desvios, 2 desvios padrão acima da média focal, nesse lugarzinho aqui. E a córnea, normal. Biomicroscopia, normal. Então, a nossa tendência é ir lá e fazer um LASIK nessa córnea, né? E pode dar certo, tá? Mas lembrem-se, sempre façam fluoresceína. Vejam depois de 20 segundos, quase nada. Mas eu sabia o que eu estava procurando já. Eu estava procurando isso aqui, ó, como ele apareceu depois de 60 segundos só, uma distrofia de membrana basal epitelial, né? Map.fingerprint. Então, isso aparece no mapa epitelial, porque esse epitélio aqui, ele é edemaciado, ele é mais grosso, mais espesso, né? Então, uma distrofia de membrana basal, e o outro olho também tem, bem menorzinho, bem focal, na área onde o epitélio mostrava-se mais espesso. Então, eu mudei a técnica para um PRK, né, um paciente míope, né, baixo míope com astigmatismo, PRK zona óptica ampla, então aumentei a zona óptica para que o laser esculpisse toda essa região na média periferia que tinha distrofia de membrana basal, e nesses casos eu deixo o epitélio a lente mais tempo. Vocês estão cansados de ver polinômio de Zernike, mas lembrem-se que a gente vai falar aqui um pouco dos polinômios, porque o laser da Schwind, ele nos permite avaliar individualmente as aberrações corneanas através dos polinômios de Zernike, que acabaram entrando na época que a gente fazia o wavefront ocular, né, dos sensores de Hartmann-Check. Então, a fusão de todas essas aberrações dá a frente de onda, o erro de frente de onda total, beleza? Lembrando que tratamentos asféricos, talvez o padrão para muitos cirurgiões ainda seja centralizar na pupila, né? Especialmente se você faz uma ablação guiada por frente de onda total, aqui a gente está falando total do olho, tá? Ocular, né? Porque o vértice é o padrão das ablações topoguiadas. E aí você não deve entrar aqui e modificar o offset do laser. Porque, obviamente, você captou um mapa topográfico que tem uma centralização desse mapa, é diferente do centro da pupila. Então, você precisa usar o offset nos tratamentos topoguiados. Nos casos de tratamentos aberration free, que é o nosso usual, tá? A gente trata hoje em dia muito mais aberration free, otimizado, asférico, do que topoguiado. Olhos normais, córneas bem normais. E aí a gente ajusta esse offset, quando ele é acima de 0,2, a gente ajusta até 0,2. Beleza? Por exemplo, tá 0,5, é uma hipermetropia alta, vocês sabem que o ângulo capa é muito alto. E aí você tem que fazer, o ideal é fazer esse ajuste, tá? Então, o centro da ablação, né, ele é diferente quando você usa o offset, vocês estão entendendo, né? Tá tratando uma ablação topoguiada, por exemplo, do centro da pupila. Então, o laser precisa saber a distância de vértice até o centro da pupila, tá? A ablação, obviamente, topoguiada, ela é centrada no vértice. Então, você importa o offset total, beleza? Você também, de forma ideal, né, vou quase colocando de forma assim, fundamental, é você corrigir a ciclotorção, tanto estática quanto dinâmica, né? O paciente deitou, o olho roda. Você vai tratar aberração no lugar onde não existe aberração, né? E também corrigir, né, o laser corrige o DCC, que é o controle dinâmico da ciclotorção, beleza? Então, ele vai te mostrar o DCC e o SCC durante o tratamento.
Também importante, né? O tratamento topoguiado em relação ao wavefront total, que meio que caiu em desuso praticamente, pouca gente usa, o wavefront ocular total, tá? Então, talvez os termos de hoje em dia já estão se confundindo um pouquinho. Topoguiado, aberração da córnea, seja aberração anterior ou total. Mas a aberração, quando a gente usa um sensor Hartmann-Shack, você depende de acomodação, você tem o problema da pupila, né? A aberração do sistema óptico ocular quase sempre está na córnea, né? Você vai fazer um pós-RK, pós-transplante, um cone, né? Você vai fazer topoguiado, beleza, moçada? Porque a aberração está na córnea, né? Seja às vezes na face anterior, principalmente, e às vezes na face posterior. E quando você vai fazer esse tratamento? Quando tem irregularidade da córnea, né? A gente prefere topoguiado quando às vezes a visão é pior do que 20/20, né? Quando há queixas visuais, ou a qualidade visual é alterada, e também quando a topografia é irregular ou assimétrica, tá? O erro de frente de onda, nesses casos acima de 0,3, a gente usa esse número há bastante tempo, mas um estudo recente até veio corroborar isso. E, obviamente, você tem que avaliar a profundidade de ablação, porque o topoguiado consome mais tecido. Então, não é para todo mundo para queimar córnea. A gente tem que lembrar disso e lembrar também que quando você está tratando topoguiado e a aberração é mais elevada, você tem a influência desse tratamento sobre o resultado refrativo. Então, não é o mesmo, dependendo da aberração, o mesmo resultado refrativo do asférico. Então, por isso que uma córnea aberrada vale a pena, porque você quer regularizar essa córnea, né? Melhorar a qualidade visual. E o impacto das aberrações corneanas da visão altera a sensibilidade de contraste, dá brilho, dá halo. É só um paciente, né, ver um paciente de pós-radial, né? Muito brilho, muito halo, alteração do contraste, visão noturna difícil, dificultada, né? E esse estudo aqui de 2022, ele comparou o tratamento asférico com topoguiado para córneas com aberração de alta ordem acima de 0,35, que é quando a gente também gosta de fazer topoguiado, tá? Não são olhos com ceratocone, são olhos normais. E o que eles observaram? Melhor resultado pós-operatório de aberração, tá? Menos aberração. A aberração esférica foi menor, no Corneal Wavefront Guided, fizeram Cushing também, e as aberrações de alta ordem, tá? Menos aberração de alta ordem, menos aberração esférica, melhor sensibilidade ao contraste. Beleza? Então, sim, o tratamento topoguiado é eficiente, mesmo para olhos normais com astigmatismos assimétricos, né? Ou levemente irregulares, né? Quando você, obviamente, exclui, por exemplo, um ceratocone. Senão você tem que saber que está tratando um ceratocone, e aí já é outro capítulo, e já os critérios são bem mais restritos. Então, quando indicar, astigmatismo irregular de causa corneana. Beleza? Astigmatismo pode ser assimétrico, natural também. Pacientes pós-retratamento, aqui a gente tem cada vez mais, paciente pós-LASIK, pós-PRK. Descentralização, anos que eu não vejo, né? Não corre assim de uma forma frequente. Pós-transplante, pós-RK, casos menos frequentes, mas também estão bastante no nosso consultório, né? Cicatrizes corneanas também. Então, vamos lá, vamos fazer PRK ou vamos fazer LASIK topoguiado? Aí vai depender da indicação, né? Por exemplo, você vai fazer um conezinho. Você não vai fazer um LASIK, obviamente, né? Óbvio. Agora, você está fazendo um retratamento de um paciente que já tem um flap, como esse aqui. E é um flap bom, um pouco grosso, né? 135, 116, 133, mas é um flap bom, né? Não tem invasão epitelial, não tem nada. Diferente desse paciente que eu acabei de colocar aqui na aula. Vejam que o flap ele vem aqui dentro do estroma, né? Acabei não medindo aqui, mas olha só a espessura desse flap. Esse flap tem 220 micra, 215 a 220 micra. Super espesso, é uma córnea grossa, mas um flap muito grosso, né? Então, cuidado, eu não levanto, né, levantar um flap feito em outro serviço, sem medir esse flap, sem olhar bem essas bordas, tá? Especialmente com bordas irregulares, uma invasão epitelial leve, não vai mexer nesse flap aqui, que você vai se incomodar depois com invasão epitelial. Tá? Então, eu separei um pouquinho aqui, olha só. Quando que a gente vai fazer PRK? Uma cicatriz,
né? Nem todas, mas eu digo, né? Se você vai fazer um topoguiado numa cicatriz, você vai fazer PRK. Pós-transplante, via de regra, PRK, a não ser que seja uma hipermetropia mais alta, média ou alta. Cones e pós-RK, PRK. LASIK, quando que a gente vai fazer? Um astigmatismo assimétrico que não é cone, você pode fazer um LASIK, retratamento quando já tem um flap, bom LASIK também, eu gosto muito de retratamento LASIK, sem problemas nenhum. Córneas normais, por exemplo, contura, ou um topoguiado, né, da Schwinn com córnea normal, você pode fazer um LASIK, né, sem nenhum problema. Mas eu não faço. Em olhos normais, sem aberração, eu não faço. Uma córnea perfeita, não faço topoguiado, não vejo indicação, literatura é muito controversa. E o PRK também é muito preferível quando você tem uma cicatriz, o epitélio já está mascarando um pouco essa irregularidade, você faz um PRK transepitelial, né? Então, transepitelial, cicatrizes, cones, pós-transplante, tá? Então, vejam que o epitélio já é mais fino nessa região, e a córnea é mais fina, e o epitélio vai ser um pouco irregular aqui, mas até mais grosso nessa região adjacente à cicatriz, tá? Vejam, esse é um paciente pós-RK, porque a córnea está plana na região central e a córnea é grossa, não é um pós-tratamento fotoablativo, perfeito? E aqui a gente também vai fazer um PRK que pode ser feito, a gente prefere fazer com remoção mecânica do epitélio, porque o perfil epitelial é muito diferente do normal, tá? É diferente do que o laser tem dentro do algoritmo dele, né, que é 55-65. Vejam esse epitélio aqui desse paciente pós-RK, 62-38, né? Essa é uma imagem ainda dos cirros, que a gente usou por muitos anos para medir o epitélio aqui no Sadala. Né? Vamos ver um tratamento, um exemplo aqui. 29 anos, conjuntivite há 13 anos, cicatrizes leves, né? 20-20 nesse olho aqui. Esse olho aqui é fácil, PRK trans. Agora, esse aqui não é fácil, não. 7,75, que apareceu depois dessa bruta cicatriz com aplanamento, e 20-30, irregular, né? Aqui, ou é transplante, ou é um DALC, ou é um PRK trans. Então, a gente mediu essa córnea, né? Também uma medida dos cirros. Veja que a gente não consegue pegar uma córnea toda aqui com os cirros, mas dá uma medida bastante fidedigna e bonita da espessura central, né? Em vez de usar um Scheinflug aqui, que ia dar uma medida errônea. Né? Vejam que o epitélio está bem grosso nessa região central, compensando o afinamento estromal. Então, o que a gente fez? Fizemos um PRK transepitelial guiado pela frente de onda corneana. Vejam que aqui o aparelho me mostra, foi Keratron Scout, né? Não foi MS-39. Esse é o único caso que não é MS aqui, nessa aula. Então, foi um trans-PRK com ajuste da espessura. O laser me permite colocar a espessura central que eu medi no meu OCT. E você focaliza e trata, né? O tratamento em si é brincadeira. O planejamento que é muito mais importante. Vejam a fluorescência azul, quer dizer que ainda tem epitélio, né? Não tem todo o tratamento aqui. É um tratamento hipermetrópico, lembre-se. E eu ajustei a espessura epitelial para ir mais fundo, né? Para fazer um PTK junto com o PRK. Veja que a córnea ficou fina, um discreto raise residual, e a visão foi para 20-25 com uma refração mínima. Olha a topografia como está bonita. Tá? Então, pré-operatório, pós-operatório, córnea fina, epitélio mudou completamente o padrão, porque eu encurvei a área central da córnea, então o epitélio afinou. Pós-RK, foi minha tese, vou passar rápido, acho que que está publicado, se alguém quiser eu mando, mas usando só córnea anterior, pós-RK, olha como a gente teve uma redução importante de todas as aberrações, especialmente a aberração esférica, ó, 1,36 para 0,60, tá? Então, uma redução que estava correlacionada com a melhora da qualidade visual. Vejam, pré-operatório, pós-operatório. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, mostrando o tratamento topoguiado. Vamos falar rapidamente, pós-transplante, a gente vai ver um caso a seguir também. Em geral, é trans-PRK com ajuste da espessura epitelial, né? Mede no OCT, põe lá no laser o seu epitélio, e topoguiado quando a córnea é um pouco irregular, né, um pouco assimétrica, que é frequente num pós-transplante. A minha experiência é muito maior com DALC, mas a espessura precisa ser adequada e a profundidade de ablação condizente com o teu grau, né, a ser tratado. Vejam, 4 dioptrias de astigmatismo.
4 vezes 13 era para dar em torno de 60 micra aí de ablação, tá? No máximo. Vejam que a gente tem aqui, ó, com a zoonótica de 6, um consumo de 107 micra. Não é transepitelial. Em geral, quando eu estou calculando se eu vou fazer topoguiado ou não, que aberração eu vou tratar, eu não ponho transepitelial, tá? Porque ele acaba dificultando a sua análise das aberrações, porque o epitélio fica mascarando. Eu vou lá, eu gosto muito de comparar. Então, o primeiro passo na minha avaliação, se eu vou tratar topoguiado ou não, eu vou entrar dentro do ORC, que é o software dentro do laser. Eu tenho aqui também no meu computador para mostrar para vocês. E aí a gente vai subtrair todas as aberrações de alta ordem. E aí você vai estar comparando topoguiado versus esférico, tratamento convencional do grau. E aqui você tem a diferença, né? O dobro de tratamento. Eu não vou fazer um topoguiado nesse olho. Também não nesse, ó, 260 micra de ablação máxima. Um tratamento esférico, né, muito parecido com o asférico, 62 micra. Então você tem que estar analisando caso a caso, né? No tratamento, os tratamentos pós-transplante, é frequente a profundidade de ablação ser impeditiva. Claro, você pode vir um caso como esse aqui, ó, 115 versus 87. Não é tanta diferença, né? Você pode vir aqui e reduzir a profundidade de tratamento. A gente vai mostrar a seguir aí alguns casinhos, tá? A gente tem um estudo aí que ficou meio parado aí, mas com o Marconi, o Gabriel, o colega lá do Sadala também, que faz muito transplante, ablação topoguiada versus asférica, os resultados muito bons, assim, no geral, pacientes pós-DALC, resultados excelentes. Tivemos um caso aí de uma complicação, que foi esse nódulo de tipo Salzmann, e a gente raspou esse nódulo, depois ficou bem bonito, bem resolvido. Bom, vamos para o planejamento cirúrgico, né, usando o MS-39. Vamos para o primeiro caso. Paciente masculino de 56 anos, vejam, fez um LASIK em 2013, em outro serviço, tinha 6 dioptrias de miopia, né, uma córnea bem oblada, com um pouco de assimetria também, né, coma, zona óptica relativamente pequena, mas uma visão boa, né, razoavelmente boa, 20/20, com hipermetropia, né, esse paciente, obviamente, com 56 anos, não está enxergando mais nada de perto, de longe também está ficando ruim, já ficou ruim, na época aqui até um Orbscan mostrando o aplanamento, e o flap desse paciente, um flap bom nos 2 olhos, né, espessura normal, ó, tá aqui a medida desse flap, relativamente fino, eu tenho a medida aqui, ó, 155 de espessura, né, bom para o padrão 2013, vejam o padrão epitelial como a gente esperava, mais grosso no centro, né, um pouco mais fino na periferia, padrão inverso da normalidade, decorrente da fotoablação. E aqui a gente tem vários mapas, que é o reporte de ceratocone, tá? Então, a gente, obviamente, tem uma progressão paquimétrica alterada, mas não tem nenhum indício de ectasia nesse olho, né? Córnea completamente normal, sem alterações. Vamos para o mapa de aberração. Esse é o mapa de aberração que eu mostrei para vocês há pouco, do MS-39, onde a gente tem aqui, principal aberração esférica, muito elevada, 1.1 no olho direito, 1.18 no olho esquerdo. Então, a gente vai fazer um tratamento para reduzir essa aberração, né, pessoal? Obviamente, tem um pouco de coma também nos 2 olhos, né, que é aquela simetria que a gente observou, tá? Esse aqui é o esporte do MS para o Schwinn de Amaris, onde o que ele vai exportar? Aberrações totais, alta ordem, mapa da espessura epitelial. Ele não vai incluir o mapa no tratamento, mas ele vai avaliar a média dos pontos centrais, de espessura central da média do centro e da periferia. E aí ele vai me dar esses índices aqui, qualidade da aquisição, a espessura da córnea, isso tudo vai automático. Espessura do epitélio, vai me dar o K1, K2, pupila, posição, offset e outras informações. Então, eu exporto para o laser, e aí eu vou para dentro do software do Amaris fazer os cálculos, tá? Eu tenho esse caso também aberto, se vocês quiserem, a gente quiser brincar um pouquinho ali depois, dentro do aparelho, mas basicamente vocês já conhecem, né? Vão colocar, clicar nesse botão, Corneal Wave, importar, isso já automaticamente vai importar esses dados que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui a gente tem, então, o grau desse paciente, esse é o olho que eu vou tratar para longe.
Essa seria a ablação sugerida pelo laser, obviamente assimétrica, para corrigir a aberração esférica e a aberração cromática, que são as principais, mas tem outras aberrações desse olho aqui. E eu classifiquei aqui como um relift, a gente clica no relift, que é um retratamento, né? Zoonótica 6.7 foi a minha decisão, e eu vou lá comparar o meu tratamento esférico, aqui embaixo, com o topoguiado, né? Então, eu cliquei no High Order, removi as aberrações e perguntei para o laser, né? Qual seria o tratamento esférico para esse grau aí? Né? O que é grau aqui? Está aqui. Isso é grau. O que é aberração? Está aqui. Tá? Então, né, bastante desse tratamento é aberração. Quanto? A diferença de profundidade é 7 micra. Não é tanto, né? Mas, obviamente, faz condizente com o esperado. Qual o próximo passo? Eu quero saber quanto tem de aberração esférica. Então, cliquei em aberração esférica, ele desmarcou a aberração esférica. Eu dei um update preview, ele me mostra isso aqui, ó. Ele me mostra tratamento de aberração total corneana, tratamento sem aberração esférica, e aqui embaixo o que vai sobrar, que é, obviamente, o que eu removi, que é a aberração esférica. Aqui eu preciso, pessoal, fazer uma compensação. Essa compensação ainda é algo que está em estudo, quanto a gente deve compensar, mas nos polinômios de Zernike, a gente tem uma influência das aberrações de baixa ordem nas aberrações de alta ordem e vice-versa. Ou seja, quando eu estou tratando a aberração esférica, que é isso aqui, ó. Isso aqui é aberração esférica. Eu vou acabar mudando o resultado refracional. Já tinha falado isso para vocês, mas agora eu vou mostrar como compensar isso. Tá? Então, eu vou avaliar quantas micra eu preciso de ablação para tratar a aberração esférica, que é a principal aberração a ser compensada. Senão o paciente vai ter um resultado refrativo ruim. Né? Isso dá quanto de tratamento? -9 da frente de onda até mais 17. Isso dá 26 micra para tratar a aberração esférica. Eu vou compensar metade. Tá? A compensação é de 50% quando a gente está usando MS39. 50% a 60%. Antes a gente fazia 70%. Com o Keratron, que era só topografia, né? Face anterior. Tá? Se a gente considerar que 17 micra, ó, isso é um tratamento de uma dioptria de miopia. É central o tratamento, como o tratamento da aberração esférica. É 17 micra para tratar 1 grau. Vou voltar aqui na tela. A gente tem 26 micra, eu vou compensar, então, 13 micra, tá? Que vai dar 0,75. Tá? Se 17 micra é 1 grau, 26 micra dividido por 17 vai dar 1,5. Eu vou compensar metade disso, 0,75. Então, o que eu vou fazer na próxima tela aqui do meu tratamento? Eu vou adicionar 0,75 no tratamento desse paciente. Acho que isso aí é bem importante para quem usa o Schwing, tá? Para quem usa outros lasers, com certeza precisa compensar, mas talvez a compensação seja um pouco diferente, tá? Marivaldo, ficou claro aqui, Portelinha, Bernardo, vocês que usam laser aí, então é assim que a gente faz, não é uma orientação assim expressa da companhia, eles acabam, a gente né, conversando com vários usuários do Amaris, especialmente o Brenner, tá? O Brenner, assim, a gente às vezes planeja os tratamentos juntos, ele me fala como eles estão fazendo lá, ele também faz bastante tratamento topoguiado, o Samuel Arba Mosqueira lá também no congresso, a gente sempre troca uma ideia, e assim, é o que se tem de melhor aí para acertar na mosca esse tratamento, tá? Então, a gente, em vez de tratar 1,25, tratou mais 2, porque o tratamento da aberração esférica, ele vai induzir hipermetropia, então eu preciso corrigir mais hipermetropia, beleza? Resultado, qual é a minha ablação final? Essa aqui, ó, olho do olho direito. Né? Um pouco diferente, né? Diferente do que o laser estava me propondo, sem compensação.
Tá? Então, a ablação vai ficar de 24 micras na periferia, 2 micras no centro, né, mantendo o padrão topoguiado de antes. Eu vou acabar o caso, depois eu vou abrir a câmera para a gente conversar. No outro olho, eu queria tratar, já deixar esse olho míope. Óbvio, o paciente precisa ler, ele tem 52 anos. Então, eu queria já deixar ele com 1,5 de miopia, 1,5, 1,75. Eu queria ficar 1,5, mas eu sei que há uma leve hipocorreção. Então, eu fui lá, subtraí, tirei, né, da análise a aberração esférica, observei que de aberração esférica a gente tinha lá 27 micra, né, 27 por 17, que seria uma dioptria, 0,75 também, tá? Então, eu fui lá de 3 e 12, eu tratei mais 4, né? Beleza? Fiz o tratamento desse paciente, bom desse caso, que é um LASIK, né? A maior parte dos casos que eu tenho topoguiado é tudo PRK, daí o paciente vem com 3 meses, não vem com 1 ano, e né, esses PRKs demoram mais para estabilizar. Esse é um caso que a gente já avaliou com 3 meses ele, e aí ele estava bem feliz, 20/20, J1 no esquerdo, ficou praticamente no alvo, né? Mínimo astigmatismo aqui, e ótimo. Né? O que ele teve aqui, que vocês estão vendo no MS39 aqui, uma invasãozinha epitelial, né? Ficar levantando flap, dá invasão epitelial, especialmente flaps de microcerátomo, né? Uma invasão pequena, 1,3, 1,3 milímetros, 1,4 milímetros, não precisa fazer nada. E vejam como melhorou o padrão topográfico dessa córnea, né? Da face anterior, olha só, ampliação enorme aqui da área de tratamento, da zona óptica, né? Vejam aqui o mapa diferencial, encurvamento de 2,8 dioptrias no olho esquerdo, que eu tratei para perto, 1,19 no olho direito. Né? Wavefront pré, wavefront pós-operatório, que maravilha, né? De 1,18 foi para 0,18. Só que isso só foi possível porque eu tratei esse paciente hipermetropia. Eu encurvei essa córnea, tá? Se fosse para tratar mais miopia, obviamente que esse paciente ia continuar com a aberração esférica, né? O laser não faz milagre. Obviamente, se você aplanar mais a córnea, ele pode até expandir a zona óptica, mas ele vai manter o paciente com aberração esférica positiva elevada. Tá, parar um pouquinho aqui. O que vocês dizem aí, moçada? Querem ver no MS39? Um pouquinho, Portelinha? Podemos entrar no MS? Tem mais 2 casos. Não tem problema. A seguir. Tá, então, eu deixei aqui o Phoenix desse paciente para a gente poder analisar junto e fazer as mudanças que são utilizadas. Ah, vocês não estão vendo, eu vou compartilhar. Mais alguma coisa antes de eu compartilhar aqui? Ramon, tudo bem? Bernardo aqui, eu só não liguei aqui porque eu estou justo lá naquela parte de colocar filhota para dormir, arrumando as coisinhas aqui. Mas deixa eu falar, eu faço um tiquinho diferente, mas eu achei muito legal o jeito que você faz, Ramon, você e o Brenner. O que eu faço normalmente, a base é a mesma. Óbvio, o raciocínio é o mesmo, mas eu vou fazendo aquela questão de diminuindo volume ou depth, sabe? Quando você coloca no polinômio de Zernike. Aí eu faço a subtração, que óbvio que muda mais a aberração esférica, mas normalmente eu já faço isso, eu faço a subtração do que era inicial, sabe, do primeiro otimizado, para a diferença, e eu vejo o que vai ablar no centro da periferia, eu faço essa conta baseada em tudo que ele vai mudar. E eu tiro 100%, mas seu jeito é mais fácil. Mas faz também, eu faço também desse jeito aí, por exemplo, quando é um cone, ou quando tem uma simetria muito grande. É tipo, eu entendi o que você está falando, você olha o centro e periferia no tratamento esférico versus tratamento topoguiado. Não pode ter uma discrepância muito grande, né? Senão começou diferente. Ia tratar 30 micras no centro, e aqui está tratando 47, tá induzindo 1 grau, entendeu? Aí você desconta dali. Dá para fazer também. Mas eu acho que seu jeito é bem mais fácil, porque se parar para pensar... É mais fácil. 95%... E você vai ver, ele vai dar um resultado parecido, só que a análise é mais simplificada, um pouquinho mais objetivo. Sim, porque 95% do erro refracional é da aberração esférica. Exatamente, cara, exatamente. Eu não tinha pensado em fazer só a aberração esférica. É bem isso aí mesmo. Mas fazer de um jeito menos inteligente. Mas são as aberrações centrais que mais interferem no grau.
Porque se você fizer, por exemplo, um tetrafoil, e você for corrigir, não vai alterar tanto o grau. É isso aí, é isso aí. É isso. Eu vou compartilhar aqui dentro do Orc, e se vocês quiserem, depois a gente pode brincar também com o outro, com o MS, tá? Então, OrcCam, a gente vai tratar aqui Corneal Wave. Vocês vão ter que me desculpar aí na questão do... Tem o nome do paciente, né? Mas a gente está fazendo tratamento direto aqui direto da máquina, né? Isso vem exportado. Então, vou colocar aqui, vou deixar assim, só aberração de alta ordem, só tratamento. Vamos fazer, era um relift, vamos manter o relift, que não tem nenhuma indução de aberração, tá? Então, claro, muitas vezes a gente pode fazer só, por exemplo, o paciente queixoso está no alvo. Você pode vir aqui e tratar só alta ordem, né? Então, aqui dentro do manager, né, a gente consegue analisar o OrcCam. O que esse paciente tem de aberração? Vocês sabem que eu já mostrei, é uma córnea plana, né? Esse paciente tem aberração comática, vocês veem que é um coma aqui horizontal, e aberração esférica, né? Elevado a 1,27 aqui, que a gente tinha visto antes. Então, a gente tem que tratar isso aqui, e é uma córnea plana, obviamente. A gente pode fazer essa análise aqui também, na aberração, nesse Aberration Info, né? Saber quanto que tem de aberração. Claro que você já analisou isso aqui no teu consultório, mas você vem aqui na pirâmide, então aqui você consegue fazer a subtração da aberração esférica. Ó. Clicou na aberração, Update Preview, ele já vai mostrar pra gente, ó, quanto que tem de aberração esférica, beleza? E também dá para fazer a comparação com o tratamento esférico. Obviamente que se eu tirar tudo aqui, ele vai sumir completamente, porque esse paciente, ó, eu estou tratando pure high order, não estou tratando grau nenhum, tá? Então, é baseado nesse residual que a gente faz essa compensação, tá? E outra forma de tratamento também, de otimizar um tratamento topoguiado, eu vou colocar o grau aqui do paciente, tá? Vamos colocar, sei lá, mais 2, que foi o que eu tratei no olho de longe. Né? Topoguiado, ó, já mudou completamente, obviamente, porque tem grau junto aqui. Eu posso vir aqui no Manager e venho na pirâmide, e aqui eu consigo, por exemplo, eu achei que eu topoguiado, vamos ver como é que seria o asférico, tá? Dou um Update Preview, o esférico, tá? Porque aqui não tem nem tratamento de aberração esférica, ó. Seria, ó, o topoguiado, na verdade, olha só, ele vai consumir 25 micra no mais profundo. O tratamento esférico vai consumir 37. Tá aí, né? Então, tá na cara que ele vai hipocorrigir. Tá na cara que ele vai hipocorrigir, né? Vai hipocorrigir o meu mais 2. Então, em tratamentos hipermetrópicos, se a gente quiser, nesse caso não convém, né? Obviamente, baixar a ablação, a gente quer aumentar a ablação dele. Mas eu posso vir aqui, né? Eu vou colocar as minhas aberrações de novo. Só que vamos dizer que eu não posso tratar tão fundo. Eu vou mudar aqui. Vamos lá para ser mais condizente com a realidade. Vamos tirar o menos 2, vamos tratar menos 5 nesse paciente aqui, tá? É um paciente que tem 5 de miopia e uma córnea já alterada. Eu venho aqui no Manager, vou na pirâmide, vou avaliar a diferença do meu tratamento. Aqui, ó, olha só a diferença. Aqui ele vai dar bem mais, ó, por causa da aberração esférica, né? E outras aberrações também, principalmente a aberração esférica. E aqui o meu tratamento topoguiado, ele está muito mais profundo, maior volume, maior profundidade do que o tratamento meu asférico. Então, eu posso minimizar a profundidade ou o volume. Via de regra, na miopia, tratamento miópico, a gente vai minimizar a profundidade, tá? Aí, minimizando a profundidade, o laser tem um algoritmo dentro dele que vai excluir algumas das aberrações. Então, ele vai tratar menos aberrações, né? Ele vai tirar aberrações que não são fundamentais, né? Nesse caso. E aí ele vai me dar um novo padrão de tratamento, que é menos profundo, mais superficial, do que o tratamento topoguiado total. Ele demora um pouquinho, é meio chato, ele fica calculando, mas, enfim... Demora para burro. Uma alternativa. Oi? Demora para burro, fala a verdade. Demora um pouquinho. Já, mas geralmente é isso aí. Demora, 1 minuto,
Aí, ó, já chegou. Então, ele tirou, vê que ele não tirou o coma, que o paciente tem bastante, e não tirou a aberração esférica. E também não reduziu muito o tratamento, ó, de 114 para 108. Eu poderia minimizar plus. Fazer uma minimização. Esse aqui vai demorar uns 2 minutos. E outra forma de fazer, e aí eu dou ok, por exemplo, aqui, ó, aí ele vai ficar com esse tratamento onde ele chama de filtrado. Vocês estão vendo aqui, ó, filtrado 108 micro. Então, reduziu daquele 114. Né? E, claro, não convém a gente entrar aqui em outros detalhes, a gente pode chegar aqui e minimizar mais, e aí ele vai me dar, vai fazer várias etapas, você pode parar no meio dessas etapas, ó, passo 1, passo 2, ele vai reduzindo ainda mais a profundidade de tratamento desse paciente, tá? Vocês querem comentar alguma coisa, brincar mais nesse aqui, ou voltamos lá para o segundo caso? Posso falar uma coisinha, Ramon, que eu faço também? Desculpa me entreter. Não, Não, desculpa. isso aqui como é muito empírico, cara, vocês têm uma baita experiência Fala uma aí. coisa que eu gosto, não que eu gosto de fazer no começo, que eu acho que pode ser legal no pessoal. No começo, quando você vai verificar o que o laser vai fazer, se for fazer um trans PRK, planeja como se fosse um PRK normal, não trans. Porque aí você consegue ver exatamente o que o laser vai fazer na córnea para entender se está batendo mais ou menos com a TUL. Porque na hora que você vai colocar o epitélio, às vezes você vai tratar 60, 70 micras, você vai ver praticamente ele tirando o epitélio como um todo no centro e você não vai entender o que ele está hablando, para ver se bate com a sua topografia, para ver se, putz, o laser está fazendo exatamente, para você entender como funciona. Eu acho que isso no comecinho é legal para quem está fazendo, para entender o que o laser leu. Não sei se você orienta isso quando você está ensinando alguma coisa, Ramon? Eu falei isso antes para a moçada também, e tem toda razão. E eu acho que não é nem só quando você está começando, não. Acho que tem que fazer sempre, porque realmente quando você põe trans-PRK, poxa, some a aberração que às vezes não é tão alta, some dentro daquele mar de epitélio. Né? Aí você não consegue ver bem a equação. É isso aí, cara. Total de acordo. Ramon, tem uma pergunta aqui no chat do Guilherme Zanini perguntando para você, essa compensação nos cílios, você faz a mesma conta? Mesma conta. Pode fazer a mesma conta. Começa com 50% e talvez você vai acabar nos 60%, 70%, mas eu diria que é a mesma conta. Só que, lembrando, no cílio você vai tratar só a face anterior. E a face anterior, via de regra, praticamente certo, que ela vai ter mais aberração do que a córnea total. Então, tua compensação tem que ser um pouquinho maior mesmo. Eu começaria nos 60%, vai. Tá? O X500 também faz isso. A diferença é que ele pede para você compensar o C4, que seria o C4 e C12, o devocus e a aberração esférica. Mas acho que todos os lasers que fazem topogueada usam o mesmo princípio, né, Ramon? Sim, claro. Não, só não como o MS-39, né? Mas como não. o Sirius, o Canon, o Topolin, que é tudo córnea anterior, né? É isso aí. Sim. E todos têm um efeito refrativo. Porque, na verdade, a gente vai ver depois, tem um paper do Gatinel muito bacana, onde ele mostra essa influência das aberrações sobre o erro refrativo, e ele cria uma nova pirâmide de análise das aberrações, onde você não tem influência, ortogonalidade entre essas aberrações. E aí você consegue isolar elas, o que, no polinômio de Zernike, você não consegue isolar as aberrações. Por isso, você trata a aberração esférica, está tratando de focos. Exatamente. Acho que no site dele ele já explica, nem precisa, Isso, quem quiser é mais fácil, acho que no site dele já tem. Tem 2 papers que ele publicou sobre essa nova tabela aí de polinômios. Bom, vamos ver rapidamente aqui outros casos, porque tem um bocadinho de coisa aqui para mostrar ainda para vocês. Bom, paciente que sofreu uma úlcera, fez o transplante penetrante, fez arqueada, e aí esse paciente foi me encaminhado para avaliar, né, o que fazer. Vejam que ele tinha 9 de astigmatismo na córnea, quase 9, já tinha feito arqueada, né? E não tinha resolvido, ou parcialmente, e aí ele está com esse erro refrativo aqui, claro, 20/40 de visão, com 3,5, baita astigmatismo, né? Um paciente que tinha umas sinéquias anteriores, aqui a gente até vê na periferia do botão, transplante penetrante, obviamente, e aqui o mapa dele de MS-39.
espessura boa da córnea, o astigmatismo elevado, uma contagem boa, né? Bom, até aí tudo certo. O que eu coloquei? A berrometria desse paciente. Bom, vamos aqui dentro do CAN, né? O ORC-CAN. Mais 1,25 menos 3,5, essa é a refração que ele aceitou, obviamente que a gente sabia que ele tinha mais, né? Entrando com offset, offset também é importado, então você deve conferir quando o offset é muito elevado, as outras imagens que são capturadas, para ver realmente se esse offset é alto assim. O mapa epitelial, nada demais, o alvo aqui estava plano, mesma coisa, eu fiz a compensação, coloquei menos meio, esse olho era para longe, e aqui temos o mapa de aberração, as aberrações desse olho aqui. Né? Mesma coisa, vamos comparar, vejam que o perfil, a profundidade de tratamento similar entre os dois tratamentos, o esférico e o topo guiado. Né? Fizemos o tratamento, a diferença entre o tratamento, o corneal wave full e o esférico, já estava ali na outra tela também. Filtrei as aberrações, minimizei a profundidade, claro, um paciente transplantado, a gente não quer ir muito fundo, e fizemos o tratamento de Total Corneal Wavefront Guided filtrada, beleza? Vejam que a gente analisou até a aberração esférica, mas aqui é de menos, a aberração esférica não é tão elevada, ó. 17 micra, então meia dioptria para compensar. Né? Com aqui 3 meses pós-operatório do PRK, a córnea é linda, né? Nem dá para acreditar que é esse mesmo paciente. Nem todos os casos ficam desse jeito, obviamente, foi um caso excepcionalmente bom, né? Então, pós-transplante, PRK trans com ajuste de espessura, eu já falei isso para vocês, né? Cuidado com a profundidade de angulação. Isso aqui está repetido, desculpa. Tá. Cone, 35 anos. Em ceratocone, não tem regra ainda, aqui é mais louco ainda, tá? Não recomendo vocês tratarem ceratocone com laser, tá? Eu trato casos excepcionais, tá? Veja, um grau estável há mais de 10 anos. Esse paciente, refração estável, 35 anos, estava 2 semanas sem lente, né? Tirei mais tempo a lente para ver se isso não era uma anomalia, uma assimetria por causa da lente, um warpage. E a gente tem alteração de face anterior, posterior, apesar da córnea grossa, índices alterados, né? A gente tem aqui o limite, né, de 10 micra da face anterior, 20 da posterior, para elevação anterior e posterior. E aqui é muito interessante, mas a elevação anterior e posterior do MS é muito confiável, ela não fica dando alteração quando não tem, como a gente tinha muito com o Galilei, né? Veja um outro olho, uma simetria bem leve, não, sem flags na alteração de elevação, córnea grossa, ó, 565 no centro, né? De novo, olhando o padrão epitelial, a gente tem um afinamento focal nessa região, não alterando tanto o mapa epitelial em relação ao mapa natural, né, normal da população, mas mais fino do que deveria ser. Vejam que aqui nessa região, o epitélio é mais fino que a média populacional, e no resto da córnea, ela é mais grossa, né? O epitélio mais grosso do que o normal. Aberração comática elevada, e aí fizemos, então, um tratamento topoguiado nesse paciente. Né? Olha a metropia, super baixa, né? Super baixa, né? Transepitelial, e eu também não fiquei muito confortável em tratar todas as aberrações, visto que ele só tinha mesmo aberração de coma elevado, né? Um pouquinho de aberração esférica, 0,3, nada. Então, fui lá, filtrei para o tratamento só do coma, tá? Então, tá aqui, ó, mostrando o tratamento total e o tratamento esférico. Vejam que a gente gosta muito de fazer esse tipo de comparação. E o que sobra é o coma, puramente, tá? Então, aqui, ó, o coma, basicamente, aqui, ó, a gente vê só o coma, sem outras aberrações, que eu tirei o coma. Então, eu filtrei pelo coma, beleza, fiz um tratamento só do coma, tá? Com uma ablação estromal baixa, transepitelial, por isso que você vê, vocês estão vendo, poxa, 96 micra, o Ramon tratou na periferia, mas, poxa, isso aqui é tudo epitélio, é 60 epitélio, pô. É uma ablação estromal bem pequena. E outra coisa interessante, outra dica que eu dou para vocês,
Vamos fazer um topoguiado? No final, quando você tem o teu tratamento pronto, olha o perfil de ablação do tratamento topoguiado e olha o mapa de elevação anterior. Tem que ter uma relação, tem que condizer, senão não faz. Tá? Veja que o laser vai remover mais aqui, onde a córnea está mais curva, beleza? Bom, PRK em cone, muita controvérsia, né? Muita controvérsia, ablações, minha experiência. A gente no Brasil gosta, não vou nem falar no Brasil, a gente no Sadala gosta de tratar erro refrativo baixo em paciente com conezinho, né? Paciente com conezinho. Lá na Europa, eles pegam um cone avançado e mete um PRK. A gente não faz isso, né? A gente acompanha os pacientes depois, orienta que pode ser necessário um cross, e nunca é necessário um cross. É raríssimos casos, já tive casos raríssimos. E o que a gente usa para tratar aberração mesmo, cone de verdade mesmo, é anel. Anel, né, não consome tecido, regulariza a córnea, e o PRK, por outro lado, é um efeito refrativo. Mas eu também não gosto de pôr anel e depois fazer laser, né? Se é fazer laser, eu faço só laser. E se a córnea não permite, vamos dizer, sei lá, um equivalente esférico elevado, 3, 4, 5, lente fáscica. Lente fáscica é maravilhoso. Paciente de ceratocone grau 1, grau 2, é ótimo. Se o paciente tem 20/20, 20/25, põe uma lente fáscica com 5 de miopia, ele vai para 20/20, ou 20/25, fica felizão, né? Cone é controvérsia, existem vários métodos de tratamento, mesmo com Schwinn e Amares, né, autores que sugerem tratamentos diferentes. A gente trata grauzinho baixinho com aberração pouquinho, às vezes eu trato asférico. O último tema aqui é radial, né? Vejam, uma ceratocone radial com ectasia de incisões inferiores, uma ceratotomia arqueada, transpassando na radial. Obviamente que essa córnea tem um baita de um joelho nessa região, fina nessa região, baita aberração. Trouxe um caso aqui, para mostrar que nem todo radial é laser, né? Hoje em dia é minoria, né? Minoria é laser. Você vai fazer um laser com radial assim, ó. Ainda recebo os radiais ainda, mas já estão sumindo do consultório, né? Sem catarata, quase todos que vêm já vêm com catarata. Mas quando não tem catarata, pô, laser é ótimo. Encurva a córnea, melhora o padrão de curvatura. Veja esse caso aqui, ó, só 4 radiais, 2,5 de hipermetropia. Tem gente que vai falar, eu ponho uma LIO aí. Eu também ponho LIO aí. Só que eu não gosto, né? Porque ele não tem catarata, ele é um míope. Então a chance de descolamento da retina é maior. E além disso tem outro problema. Essa córnea é aberrada. A tua LIO vai corrigir essa aberração aqui? Não vai. Não vai, o laser vai. Né? E deixa o cristalino para depois. Se você tratar essa córnea agora, essa córnea daqui 10 anos, ela ainda está melhor do que ela está hoje. Né? Então, trata a córnea quando possível. Tá? Espessura boa. Ó, aqui comparando a espessura do Galilei com o MS39. Né? Vê que o Galilei ele se perde aqui em alguns pontos, ó. Mostrando que a córnea seria 520 aqui, ó, 500 quase aqui, mas não tem nada de afinamento aqui, é só a radial ali que passa ali e muda o Scheinflug, a imagem de Scheinflug. E aqui vejam que o paciente tem, claro, aberração esférica elevada, né? E tem tetrafoil aqui também, né? Na verdade é trifoil aqui. Não, tetrafoil, Então tetrafoil, bem clássico, é um tratamento topoguiado. Mesma coisa, moçada, vai ver quanto de aberração esférica que esse paciente tem. Na minha tese, a gente não sabia isso ainda, lá em 2010, quando a gente estava tratando esses pacientes. Então, a gente tinha um nomograma que tratava 1 grau a mais de hipermetropia em todos os pacientes. Vejam que quase a maioria deles, você vai compensar, 1 grau e 25, 0,75, porque a aberração esférica é elevada, né? Então, aqui eu compensei 1 grau, ó. Então, a gente aprendeu meio que na base da marra, né? Errando. Então, aqui você já tem a oportunidade de errar menor, né? Veja, esse paciente tinha 37 micra de aberração esférica para tratar, né? Então, a gente fez tudo aquilo que a gente já falou, tá? E, por último, a decomposição polinomial LDHD, né? A gente estava conversando agora há pouco.
mostrando que essa nova decomposição polinomial, ela dissocia claramente a aberração de alta ordem com baixa ordem, né? Não tem mais esse problema de você tratar a aberração esférica e tratar o grau junto do paciente, mudar a refração. Então, o impacto pós-operatório da asfericidade, do defocus, né? Ele é bem menor, ele colocou como negligenciável, enfim, é muito baixo, né? Então, ele mostra aqui que não há ortogonalidade entre as aberrações de baixa ordem e alta ordem. Vejam que, se você olhar o desenho da aberração, é diferente, né? O Catinel é gênio mesmo, o cara é fera, é difícil a gente ler o paper e se bate para entender. Mas, resumindo para vocês, é isso aí, moçada. Vou parar o meu compartilhamento aqui. Bom, você falou que o Guatinel é gênio, mas essa foi a melhor aula de topogueada que eu já vi. Parabéns. Para. Parabéns mesmo. Tempo aqui de bater um papo prolongado, mas o pessoal aí deve estar dormindo aí na frente do computador, porque é um assunto bem... Que dormindo, a aula foi fenomenal. Desses pacientes seus que você faz trans-PRK, você usa mitomicina e que tempo você usa? A gente usa mitomicina. Obrigado aí, pessoal. O pessoal está agradecendo aí, mas, pô, prazer aí é enorme estar aí com vocês e estamos aprendendo juntos aqui, né? A gente usa mitomicina geralmente de 20 a 40 segundos. Geralmente, olha, hoje em dia eu uso mais 10 segundos a 20 em PRK normais e retratamento de 20 a 40. Nunca passo de 30 a 40, assim, sabe, Marivaldo? Tem alguns estudos aí, de alguns anos atrás, mostrando agressão da mito no endotélio, também ineficácia de tempos prolongados. Então, tendo a manter nesses casos aí, aberrados, fopogueados, onde o índice de incidência de aberração é maior, a gente tende a manter em torno de 20 segundos. E naquele caso que você fez, aquele ceratocone lá, que era caso de 38 anos, grau pequeno, você associa crosslink ou não? Não. A gente não associa crosslink desde 2012, eu acho, Marivaldo, porque, na verdade, quando a gente associou errado, né? Meio que o mundo inteiro associou errado, porque os estudos de um autor grego, e ele dava muitos cursos lá na academia, ESCARS, mostrando resultados, assim, fantásticos. Então, a gente começou a fazer aqui, muita gente começou a fazer no mundo inteiro, né? E o problema do crosslinking junto com o PRK, acredita-se, né, tem um estudo de colegas aí demonstrando que a mitomicina ela potencializa demais a toxicidade corneana do crosslink, junto com o cross, né? Então, talvez tenha sido culpa da mitomicina, e o fato de a gente ter utilizado o standard crosslink, né? O crosslink em Dresden, né? De 30 minutos, porque naquela época a gente usava 30, todo mundo usava 30, né? Depois veio o FAST, e hoje o pessoal faz FAST, junto com o PRK, mas a gente não tem feito. Sabe por quê, Marivaldo? Esses casos, se evoluir, eu faço um PRK, um cross depois, mas não evolui. E tem um paper, vários papers, né? Tem alguns, porque uma das aulas que o pessoal fica me chamando para dar é de PRK em cone. Eles acham que eu gosto de ser controverso. Mas eu não gosto de ser controverso. Aí eu vou dar a cara para apanhar lá, sério. Sempre vai ter algum que fala, mas que absurdo fazer um PRK em cone. Mas, pô, a literatura mostra, né? Tem um paper do Gatinel, falando dele de novo aí, que ele acompanhou 5 anos, tipo, paper de 15 anos atrás. Ele fez PRK a média de 3,5 graus, se não me engano, de miopia. Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem ver. Ele seguiu por 5 anos, e do grupo de, sei lá, 60 olhos que ele operou, nenhum evoluiu. E ele tinha paciente jovem ali. Então, ele até coloca na discussão, será que o PRK tem um efeito protetor? Eu não colocaria minha mão no fogo dizendo que tem, mas não evolui. Se está evoluindo, está evoluindo. O Ramon, e o que você acha de fazer? E isso aí, Ramon, o que você acha de... Coçou o olho, aí também evolui, né? Uhum. Aí também evolui, mas não Sem coçou dúvida. o olho, tratou um pouquinho a córnea com laser,
Não é para evoluir. E tá paciente mais velho, né? Tá com cor estável. Ô, Ramon, tá me ouvindo? Tô. E o que você acha de fazer o crosslink e esperar aí 6 meses e fazer o PRK? Você acha que também não é válido? Pior, Portelinha, porque a córnea continua mudando com o crosslink. E o laser Cadê não. a pergunta do William? A córnea continua mudando e às vezes ela, 10 anos depois, ela está Cadê? acima de dioptrias mais plana, ou às vezes tem um aplanamento focal, ou uma córnea que... Então você não sabe exatamente como aquela córnea vai reagir ao cross. Antigamente a gente pensava, não, vamos congelar essa córnea. É só de falar. E depois a gente faz um laser. Não congela. Você está trazendo alterações para essa córnea que você não sabe quando que ela vai estabilizar mesmo. É claro que a maior parte dos casos muda pouco, vai ter os casos que muda muito, né? Então, eu não acho que é necessário, mas se é um paciente jovem com cone, aí eu não vou fazer laser. A gente faz um só o cross, ou faz cross e anel, né, Bernardo? Manda para o Bernardo fazer o anel lá, fica 20/20. Então, mas eu tenho vários casos lá. Na realidade, eu já tenho, né, vários casos, e daqueles realmente que a gente considera aí um ceratocone frusto, mas o paciente quer operar de qualquer jeito, tá? E quando o grau realmente não é muito alto, tudo, eu sempre falo para o paciente, olha, tem uma chance de dar um problema aí, que chama ictasia, né? E isso a gente tem que acompanhar e, eventualmente, se começar a piorar aí o grau, quer dizer, começar a voltar, quer dizer, na realidade é a ictasia, né? Uhum. Daí a gente teria que fazer um outro tratamento chamado crosslink. Isso para alertar já o paciente, né? Daí ele fala, bom, tudo bem, né? Mas qual a chance? Fala, a chance é difícil de dizer. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Chance é pequena. De todos esses casos que eu operei, que eu anotei lá, fazer o crosslink ser necessário, como você falou, até hoje eu não fiz nenhum. Exato, exatamente. É bem por aí. A gente tem umas perguntas aqui da moçada, e tem um colega... William levantou a mão, eu acho, William Monastério. William, pode falar, amigo. Boa noite. E eu acho que foi sem querer que ele levantou a mão. Tá. O Rafael Astorga perguntou aqui, quanto de aberração... assimetria ou aberração esférica? Acho que é esfericidade, eu acho. Esfericidade. Em pós-LASIK, miópico costuma buscar, em RK, o limite vem da quantidade de ablação. Não, é que assim, né, Rafael, se você tratar, por exemplo, um paciente, vamos começar com o pós-LASIK miópico, se você, que nem o paciente que eu mostrei, se você for reverter... Doutor, não, seria aberração esférica mesmo. Ah, tá, aberração esférica, né? Isso. Beleza. Se você, então, Rafael, exatamente se for aberração esférica ou esfericidade, se você for aplanar mais essa córnea e fizer topogueado, você não vai conseguir a redução que eu tive naquele caso ali, entendeu? Você vai sempre tratar, mas você não consegue colocar o alvo de aberração esférica que você quer. Entendeu? Não é como, por exemplo, um tratamento para presbiopia, que você quer fazer, por exemplo, um tratamento modulando a aberração esférica, né? Um presbyond, né? Você vai colocar lá, por exemplo, que você quer que o paciente com aberração esférica negativa de 0,4. Aí você vai tratar uma miopia, esse paciente não vai ficar com 0,4 negativo. Ele vai induzir uma aberração esférica positiva, porque o tratamento induz a aberração esférica positiva, independente do que você coloque no laser. Então, ali é quase puro marketing. Tá? Assim como é aqui, eu poderia falar para você, não, eu vou corrigir, falar para o paciente, vou corrigir sua aberração esférica. Você não vai. Se você pegar o meu paciente ali e colocar tratamento topoguiado para tratar a aberração esférica, só que você está tratando mais miopia nele, não vai tratar a aberração esférica dele. Você pode induzir menos. Uhum. Então, a ideia na verdade, vem então dentro de um normograma que vai tentar otimizar essa aberração esférica o possível, é isso? Não modular como o Custom Kill. Vai otimizar o resultado esférico, esferocilíndrico, equivalente esférico. Tá. Entendeu? Entendi. O que a gente não quer é que
o tratamento da aberração esférica acabe com o meu resultado refrativo. Entendi. Entendeu? Você pega esse cara aí e não compensa nele, pensa, eu compensei praticamente uma dioptria. Ele vai estar no pós-operatório com mais um. Pensa o cara, 52 anos, com mais um no olho de longe. Cara, já começa mal, né? Ele já tinha mais um em 25, tu tratou, ele continuou com mais um. Ia continuar com mais um. Ou 0,75. E um WFO, um tratamento asférico, em termos de qualidade, seria inferior em termos de qualidade. Ótima pergunta, né? Na verdade, se eu fizer um tratamento asférico nele, esse paciente aí, ele vai ter um pouco mais, provavelmente, de aberração esférica e um pouco mais de aberração comática. Ele já tinha, já não tratou. Mas eu vou encurvar a córnea dele, então ele vai reduzir a aberração esférica dele. E aí ele... No caso, talvez menos, isso não faz tanta diferença, mas talvez num grau maior e um tratamento mais difícil, isso faria uma diferença maior refrativa, é isso? Isso. Entendi. E RK, a mesma coisa. Mesma coisa, RK. Tá, perfeito. Obrigado, doutor. Imagina, pô. Você acha que eu acho que ele perguntou Agora, isso Ramon, como... aqueles casos lá que você comentou de pós-ceratotomia radial, porque a gente ainda tem muitos casos iguais a esse aí, com catarata, tá? E você não acha que vale a pena, quando a córnea está muito plana, vamos dizer, abaixo de 35, antes de fazer a catarata, você fazer a correção da hipermetropia dele, encurvando essa córnea aí? Eu tenho feito em vários casos e eu acho que os resultados são bem melhores. Não sei qual que é a tua experiência com isso aí. Sim, eu concordo contigo, Portelinha. Especialmente se a córnea permitir um futuro tratamento a laser adicional, assim, né? Porque pensa, assim, você está tratando ele agora e vai deixar ele com -0,5, se você acertar na mosca, no olho de longe. Né? Vamos dizer que ficou plano. Mas eu acho que aí o que ele quer mais não é tanto o grau. O que ele quer tanto é regularizar a córnea. Passar de uma córnea de 34 para uma córnea de 42. Não, perfeito. É o que eu estou dizendo. Se ele ficar plano agora, esse paciente, daqui 10 anos, não vou 10, 5 anos, ele está com mais um. Sim. Aí você pode, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, fazer um tratamento de novo, um PRK hipermetrópico nele. Então, mas eu concordo, você pega uma córnea muito plana, né, Portelinha, você pega uma córnea muito plana, você sabe que vai pôr uma lio ali e vai ficar ruim. Meia boca. Então é ótimo, concordo, trata a hipermetropia. Não trata a hipermetropia. Agora a gente tem Então, mas a gente também corre o risco, viu, Ramon? Que nem um caso que eu tive lá, que uma paciente tinha uma catarata de 1 para 2 cruzes. Eu fiz um tratamento deste e depois ela não quis operar catarata, não, porque estava enxergando muito bem. Bem isso. Porque a maior parte, muitos desses não tem uma grande catarata, né? Tem muito grau, muita aberração. Né? É bem isso aí mesmo. É bem isso. O que mais, moçada? Oi, Rosângela. Rosângela. Falar uma coisinha. Oi, Rosângela, tudo bom? Olá, pessoal. Agora eu fiquei quietinha. Não, mas quanto ao ceratocone aí, o que eu tenho... Desliga, fala comigo. Espera, deixa eu tirar. Desliga teu áudio, mano. E agora? Agora acabou tudo. Não, agora deu. Toma. Agora deu? Sim. Deu? Agora deu. Não, a coragem que eu tive de fazer refrativa em ceratocone foram pacientes assim que já chegaram com um crosslink. Então eu falei, já estava com crosslink e aí eu fiz, porque eu já sentia que tinha uma córnea, não que eu tenha feito o cross depois. E paciente que já tem flap, que às vezes é ectasia pós-cirurgia refrativa. Aí, sim, em cima do flap, o trans-PRK é o que me encorajou. Agora, pegar um olho com o ceratocone e fazer um PRK em cima, eu prefiro ainda fazer o anel. Mas pensa que a gente está falando de casos onde o anel não tem indicação. Isso mesmo.
Não, eu estou mostrando aqui... É coninho, né? É cones pequenos. Conezinho com hipermetropia de +1, ou -0,5 com -1, é tudo conezinho. Então, você vai pôr um anel num paciente desse que vai piorar muito a vida dele, né? Eu vou compartilhar aqui para vocês... Não, eu não vou compartilhar, não. Não, compartilha. É um estudo do Gatinel aqui, mas foi publicado numa boa revista, né? Em 2013, JCRS, 62 olhos, onde ele acompanhou... Tá, vou compartilhar então. Ele acompanhou esses pacientes por 5 anos. Tá? O médio, follow-up médio, tá? Foi 5 anos. Eu não consigo apresentar aqui. Mas, enfim, 62 olhos, tratamento médio de 4 dioptrias de miopia, e nenhum evoluiu. E a média de idade, né? A média de idade, 34 mais e menos 15. Então, ele operou pacientes de 20 anos de idade. Eu tô fora, tá? Não concordo, mas assim, eu tô falando que tem na literatura, né? Não é o único paper, são vários papers mostrando que não é tão comum assim você ter uma progressão de um ceratocone fazendo um PRK, tá? É o que você falou. Quando o paciente não está evoluindo, com certeza ele não coça, ele não está evoluindo, ele não vai evoluir. Se agora é bem combinado com o paciente que ele tem uma doença corneana e que ela não estava evoluindo e pode passar a evoluir, né? Isso aí bem combinado não é problema. Especialmente se ele coçar, né? Então. Ou dormir, né? Ou dormir apertando. Escute, assim, quando a gente faz laser no olho, a gente é submetido à cirurgia laser, a gente meio que se liga que não pode coçar o olho. Claro que tem paciente que coça, mas é muito comum o laser ser um divisor de águas na vida daquele paciente. Olha, depois que eu fiz o laser, nunca mais cocei o olho, doutor. Não, sei, não pode pôr a mão. Então, talvez isso até ajude esses pacientes aí. Beleza, moçada? Agora vocês têm que fazer os casos aí. Ramon, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Na programação lá do anel, a gente sempre utilizou muito o Pentacan, tá? Então, a gente está muito, vamos dizer, familiarizado com a programação lá do Pentacan. Você tem alguma dica aí para fazer isso no MS39 ou não? Eu não tenho implantado anel, sabe, Portelinha? Eu não tenho, mas o time lá tá adorando o MS39 para implantar anel, tá? Mas, assim, o que você vai ganhar, né? Você vai ganhar uma avaliação mais fidedigna da superfície posterior da córnea, né? E o resto, eu acho que para um anel é meio que igual, né? Não vai mudar de forma significativa. Não tem muita diferença. Você usa os mesmos parâmetros, né? Você tem coisas parecidas, espessura corneana, você tem... Eu acho que não muda muito, não. Os anjos eu tenho usado mais, eu não tenho feito anel. Mas ele tem sido, assim, muito elucidativo para avaliação de refrativa. Às vezes a gente está na dúvida de um caso ou outro ali, vai dentro do aparelho, analisa o epitélio, analisa a elevação. Geralmente está ali, é muito mais raro a gente ficar contraindicando sem saber por que está contraindicando. Porque tem assimetria na córnea. Tem inúmeros casos de assimetria na córnea. E tem muita gente que fala, não, assimetria não mexe de jeito nenhum. Porque tem um paper que mostra que a assimetria da córnea é o principal fator de risco para ectasia. Claro que é. Porque muitos casos de assimetria da córnea são ectasia, né? Mas muitos não são. O Reinstein vem defendendo isso há bastante tempo, e, assim, estou feliz que a gente entrou nessa aí há, talvez, uns 4, 5 anos. 5 anos, pelo menos, a gente está... Lembro, em 2020, a gente já estava discutindo bastante isso sobre epitélio. Então, assim, epitélio hoje fundamental, né, no meu dia a dia. Agora, claro, o pessoal fala, mas eu não tenho ainda um OCT no meu consultório, não tenho à disposição. Nas córneas normais, a chance de ter uma alteração do epitélio e seja ceratocone nos 2 olhos é muito, muito baixa. A gente tem alguns casos aqui no Sadala que um olho é um pouquinho suspeito, que nem eu mostrei um caso para vocês. O olho é um conezinho bem leve inicial, uma simetria na córnea. O outro olho tem alteração só no epitélio. A topografia é perfeita. Porque, na verdade, o epitélio está escondendo uma alteração do estroma. Só que, como ele está escondendo, não chegou a mostrar
no mapa axial da córnea. Por isso que a topografia é normal. Mas a elevação já está alterada, a elevação anterior, a posterior, o epitélio. Então, assim, topo perfeita, com um Pentacam, um Galilei, tranquilo de fazer um PRK, mas eu faria um LASIK. Eu faria um PRK não trans. Não faria um PRK trans, eu faria um PRK removendo o epitélio da mão, sem medir o epitélio. Porque vai que é um caso desses aí, ó, desses incomuns aí, de epitélio super grosso, né? Também para fazer um LASIK, uma topo normal, um Galilei normal, para fazer um LASIK, sem problema. É que aqui a gente está falando que casos que se mostram, às vezes, suspeitos, no MS, você bate o martelo que é um ceratocone. E você sabe que é um ceratocone. Você vai acompanhar a espessura desse epitélio aí para ver se está progredindo, né? E outros casos, não, são assimetrias naturais. O epitélio é mais grosso embaixo. E a gente opera e ele continua sendo um pouco mais grosso embaixo. É engraçado. Então, é uma variação mesmo da espessura epitelial desse paciente. Fechou, moçada? Acho que é isso aí, né, Portelinha? Tem o Guilherme aí, queria fazer uma pergunta. Pode perguntar, Guilherme. Ramon, opa. Os pacientes estão sumindo do seu consultório e semana passada chegaram 3 para mim, pós-RKs hipermetrópicos para tentar correção. Minha dúvida é o seguinte, se eu for fazer essa variação que você comentou ali no laser, eu faço isso e eu faço um PRK transepitelial modulando o epitélio ou eu tiro o epitélio? E se for transepitelial, tem um máximo, né, onde deixa você colocar de epitélio, que se eu não me engano é 70 ou 75. O que você faz nesses casos? Tira o epitélio e faz essa modulação da conta ou faz transepitelial? Então, o que ele está falando aqui, eu só vou... eu não estou compartilhando minha tela. Vou compartilhar aqui para vocês verem o que é a pergunta dele, porque é bem importante essa pergunta. E eu vou te falar assim, poxa, cara, não tem uma resposta garantida para ti, entendeu? Tem o jeito que eu entendo e que eu acho que faz bastante sentido, tá? Vocês estão vendo minha tela agora? E aqui, então, aqui, ó, quando a gente entra na tela, vocês estão vendo a minha tela do Schwing, né? Então, quando você vai no Trans-PRK, ó, estou no Trans-PRK aqui, sai do LASIK, ó, Trans, ele aparece uma tela aqui, ó, Epithelial Thickness, beleza? Aqui, se você colocar 70, ele já não deixa. 65 é o máximo que ele te deixa de fazer. Ele te deixa fazer, deixa eu colocar aqui, ele te deixa, o normal é ele colocar 10 a mais, então... A Schwing sempre ensinou pra gente assim, vai fazer 55, 65, você põe 10 a mais. Ele vai até 75, isso, 75, ó, ele vai até 85, ó, tá vendo aí? Agora, se eu colocar 80, ele tá me deixando aqui, mas eu acho que é aqui em casa, ele tem um limitador lá, não pode colocar quanto você quiser. 75, se eu não me engano. Que ele vai. 75. Deixa eu ver se ele vai deixar eu passar, ó, 75, ó, tá? A espessura central, ó, ele já me deu um alerta e não deixou eu passar aqui, ó. Ele pede para eu voltar para 75, no centro, tá? Ó, ele deixa eu ir. Então, eu uso esse 75 aqui quando eu quero fazer um PTK junto, né? Uma cicatriz, alguma coisa, e é um grau. É um PRK trans, que eu aumento o grau. Agora, na hipermetropia pós-radial, uma coisa que eu quero mostrar aqui para ti, ó, vamos colocar o olho esquerdo, vamos colocar um tratamento osférico, tá? Tratamento osférico de 0,1, tá? Vou colocar. Mais 0,1, tá? Pronto. Só para não ter grau, a gente vai fazer um PRK trans. Só para vocês entenderem aqui qual que é a questão que é a problemática no trans-PRK pós-radial, tá? No trans-PRK pós-radial, então vocês estão vendo aqui, ó. Olho esquerdo, aqui, ó. Tá? Esse é um tratamento sem grau. É só o componente de PTK do Amaris, beleza? É o componente de PTK. Vou colocar em 3D para dar para entender direitinho aqui, ó. Esse é o tratamento. Vocês veem que não é um cilindro puro, porque ele está tratando no centro, está tratando tipo 55 e ele está aumentando para 65 na periferia. Beleza, Guilherme? Então, se você está fazendo um trans-PRK usando o perfil de ablação do laser para epitélio,
Ele vai fazer isso aqui, 55, 65, certo? Sim. Aí, você vai tratar totalmente errado o teu epitélio, porque aquele epitélio lá é bem mais grosso no centro, mais fino na periferia. Mas a hora que você inverte esse perfil aqui, né, você vai lá no laser e coloca aqui no centro, é 65, nem aquele meu paciente. E na periferia é 45, depois eu posso mostrar lá aquele paciente, tá? Ele vai fazer uma transição do centro, do esquerdo, eu mudei no direito, vou voltar lá no esquerdo. Ele vai fazer uma transição suave do centro para a periferia, o que é diferente da realidade, concorda? Sim. 65, 45. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer isso. Vai, ó, olho esquerdo. Olha, inverteu aquele padrão, ó. Tá uma cúpulazinha agora. Eu nem sabia que ele deixava fazer isso, na verdade. Essa inversão. Então, ele deixa tu colocar... tanto que ele puxa direto do MS39 o epitélio que for. Se o epitélio do MS39 for fino no centro, grosso na periferia, ele vai puxar sim. Tá? Como é no pós-radial. Vou voltar naquele caso para tu ver como é que é o perfil epitelial desses pacientes pós-radial. Deixa eu ver onde é que está isso aqui na aula. Tá. Mas o que acontece no pós-radial? O epitélio no centro é muito fino e ele tem uma transição abrupta para a periferia. Então, você vai acabar consumindo mais estroma na periferia do que no centro. E o perfil... Eu não sei onde está aqui, cara. Tanto caso que tem nessa aula aqui, que muda, inverte o padrão totalmente, entendeu? Então, você pode fazer transepitelial, em resumo. Só que o perfil de ablação do epitélio desse paciente teu, ele é diferente disso aqui, ó. Beleza? Tá entendendo? Sim, tô entendendo. Essa é a minha dúvida. Então, é bem grosso aqui, e a hora que chega as incisões, as radiais, é bem fino. Ele tem uma rampa que está nessa região paracentral. Pegou? Sim, não, eu entendi. Então, eu sugiro tu não fazer trans-RK. Eu não faço porque meu pai fez alguns, porque o resultado é mais imprevisível. É porque eu perguntei mesmo para tirar essa dúvida. Eu não iria fazer, mas já que você estava aqui na aula, eu falei, deixa eu perguntar para ver o que ele faria. Porque RK, AK, a gente fica com um pouco de receio de ficar mexendo muito nesse olho, né? Mas só tirar o epitélio é tranquilo. Tranquilo. Tira sempre da periferia para o centro e de forma centrípeta. Beleza? Então, Ramon, eu tenho feito trans-PRK, pós-RK, não tenho tido grandes problemas não, viu? Você não vê hipercorreção, Portelinha? De vez em quando? No início, mas regride isso aí. Tipo, fica perto do alvo no pós-operatório tardio? Sim, às vezes até assusta, tem uma hipercorreção, às vezes até 3 aí, mas depois ele vai regredindo com o tempo. Depois de 6 meses, praticamente ele está o que foi programado, entendeu? Dentro dos casos que eu tratei, que eu acompanhei do pai, olha aqui, achei o que eu queria mostrar para vocês. Ó. Dentro dos casos que eu acompanhei do meu pai, teve um que ficou com 3 de miopia. Vou falar, nem ficou triste. Mas não regrediu depois? Não, isso com 1 ano. Mas tem outra, Portelinha. Na época que ele fez, ele não trazia a medida do epitélio. Ele fazia 55, entendi. 65. Aí é proibido totalmente, né? Mas veja só esse epitélio, 62, 39. E olha a rampa que tem aqui, é um joelhão que tem aqui. Então o laser, Guilherme, não vai fazer isso aqui para ti. Sim. No final, ele vai consumir muito mais tecido nessa região aqui, ó, do que se você remover o epitélio. Né? Mas é assim, que nem Portelinha falou, pô, o resultado tem sido bom. Eu tô até pensando em fazer alguns, assim, na hora que pegar um epitélio que não é tão feio. Pô, porque, querendo ou não, o epitélio é um agente de mascaramento, né? Ele tá ali regularizando. Ele está tentando te ajudar. Na realidade, Ramon, esses caras também, que tem uma hipercorreção, eles ficam até contentes, né? Pois é.
Eu vi o paciente do pai lá com menos 3. Porque de longe ele já não tava enxergando, de perto muito menos ainda. Pois é. E esses pacientes, por incrível que pareça, acima de 50 anos, lógico, se ele fica com 2, 3 de miopia aí, ele fica super contente até, viu? Pelo menos fica nos 2 olhos, né? Fica tipo 2 num olho e 3 no outro. Amor, a doutora... Portela, peraí, a doutora Marcela aí do Rio de Janeiro quer fazer uma perguntinha. Fala, Marcela. Não, eu ia comentar aqui um caso com vocês. Meu primeiro paciente pós-RK, que eu fiz PRK transepitelial em cima, essa questão que o Ramon falou, que esse epitélio é um cotovelo, literalmente, né, na periferia. Cara, meu paciente ficou com menos 9 no pós-op. Bizarro, assim, indescritível. Sabe aquele cara que você sabe nome, sobrenome, o nome do cachorro, aquelas coisas. E aí, com o tempo, me assustou, óbvio, né? Com o tempo ele foi diminuindo, mas ele parou ali no menos 7,5, menos 7, nunca mais melhorou. Então, assim, a minha experiência também com transepitelial... cara, menos 9, o cara era mais 6. E a profundidade de ablação? Você deu um mapa diferencial, por que menos 9? Agora, não me lembro agora a profundidade da ablação, mas o lance foi totalmente o epitélio, né? Claro. O cara tinha mais 6, e o epitélio na periferia era certamente muito fino, e a gente nem pensava nisso, né, de medir o epitélio. E aí, enfim, depois ele acabou com menos 7,5, e no final das contas, depois ele fez cirurgia de catarata. Mas eu também não faço mais transepitelial nesses caras nunca mais, né? Dá um pouco mais de insegurança, né? Exato. Imprevisibilidade. Mas, normalmente, esse pessoal regride com algum tempo depois. Eu me lembro que eu operei um pós-RK, um dentista de Belém do Pará. Ele tinha mais 4, primeiro pós-operatório, logo depois ele ficou com menos 3. Receitei óculos, e acho que um ano depois ele ficou com menos meio. Era isso que eu esperava. Vai variar muito, né? Varia muito, né? A minha experiência não é com PRK normal, é 3 meses. Se eu mirei para plano. Na verdade, nunca miro para plano, né? Eu tento deixar um pouquinho de miopia, menos meio ali, menos 0,25 a menos meio. E a minha experiência é com 3 meses, tá 1 grau de miopia, meio grau de miopia, por aí. 1 ano tá meio que plano. Quando acerta, né? Quando acerta. Que a maioria fica mais ou menos nisso, né? E também cuidar da refração. A refração também é difícil, né? Tem gente que olha o autorrefrator, aí olha o refrator mais 3. Mais 3, então ele deve aceitar 2,5. Vai lá, 2,5, claro que o cara aceita. Só que quando dá autorrefrator de mais 3 no pós-radial, a refração do cara é mais 4, não é mais 2,5. Então, às vezes, hipocorrige na refração, né? Às vezes a gente está vendo fellows fazer a refra, assim, o radial é diferente, é o contrário do que um olho normal, assim, que no autorrefrator vai dar mais hipermetropia. Oscila muito também, né? A gente fez um trabalho uma época que o paciente ia fazer refração com a gente de manhã cedo, meio-dia, de tarde, de noite. Cara, durante o dia, vocês sabem, óbvio, né? Durante o dia, a variação era algo, assim, significativo, né? Muito alta, né? Da refração. Isso realmente é o maior problema da ceratotomia radial, né? A única coisa boa se que a você fizer uma refração de manhã, na hora do almoço e à noite, é totalmente diferente. Exato, exatamente. O lado bom é o seguinte, a ceratotomia radial vai desaparecer. Agora, o ceratocone, não. Vai sumir. Medicina é uma ciência de verdades transitórias. É bem isso aí. Não dá para querer ser dono da verdade, né, Marivaldo? Não existe. Verdade. Com certeza. É muito transitória. Beleza, moçada? Eu acho que é isso aí, né, Marivaldo? Acho que a galera quer descansar. Muito bom. Parabéns pela aula. Não, estamos juntos. Fantástica. Você entendeu? Belíssimos casos. A gente só tem a agradecer a você. Parabéns. Imagina. Que agradeço. Você entendeu? Agradeço também a participação de todos. Obrigado, Marcela. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Portela. Eu que agradeço. Entendeu? Valeu. Parabéns mais uma vez. Rosângela, Bernardo, galera. Lembranças a todos em casa. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Dá um abraço lá no teu pai, teu irmão, lá, todo mundo. Márcio, Ayla, tem uma turma aí, ó, de amigos aí acompanhando.
Parabéns, Legal, maravilha. Marcelo, o Vitor Antunes aí.